Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos esperar o pessoal chegar. Mandando oizinho aqui. Celon Nogueira entrou, tudo bom? Boa noite. Oi, Murilo. Vou te adicionar aqui. Oi, Sandra, tudo bom? Boa noite, obrigado por ter vindo. Nosso convidado já está entrando. Boa noite, Murilo, tudo bom? Olá, boa noite a todo mundo aí do Mato Grosso. Estamos juntos aqui para bater um papo sobre avaliações e perícias de imóveis. Isso aí. Que bom, Murilo. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, todo mundo pontual, que maravilha. Aí temos mais pessoal entrando. Queria agradecer primeiramente ao Ézio pelo convite, estou muito honrada, muito feliz de participar, de conhecer também o Murilo, que é engenheiro, pelo que eu andei pesquisando, com muita informação, e Murilo, uma bagagem bem interessante para contribuir com a gente. E vamos começar esse bate-papo. Quer começar a sua apresentação? Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu sou engenheiro civil já há 17 anos, moro aqui em São Luís do Maranhão e além de ser engenheiro civil, eu tenho 4 pós-graduações na área de engenharia, né? Engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho, engenharia de avaliações e perícias e engenharia de produção, além de ser mestre em saneamento ambiental e processos construtivos. Eu comecei a minha carreira em obras, né? Desde estagiário, depois que me formei, fiquei mais 4, 5 anos em obra, fazendo obras de grande porte, resort, edificação vertical, condomínio de casas de alto padrão, loteamento. E depois eu comecei a fazer concursos públicos, meio que por brincadeira a princípio, né? E calhou de eu ser aprovado em alguns. E hoje eu sou engenheiro de um banco público há 13 anos. E lá nesse banco, as duas áreas que eu trabalho são a área de orçamento de obras e de avaliação de imóveis, né? E foi lá que eu Uhum. descobri, então, a quantidade de oportunidades que existe nessa área de avaliação de imóveis. E aí hoje eu faço consultoria também nessas áreas, né? Nos meus fins de semana, e sou coordenador de uma pós-graduação exatamente com essa temática. Bacana, bem interessante. Temos algumas coisas em comuns, né? Vamos lá. Eu sou a Juliana Valentim, sou arquiteta e urbanista. Comecei minha graduação inicialmente na Unemate. Antes disso, também fiz Cefet, né, na época, que hoje é o IFMT, e lá me formei. Logo na sequência fiz o curso de técnico de edificações. E logo no início já comecei a estagiar, já comecei a ir para o canteiro de obra, já comecei a vivenciar na prática esse mercado de trabalho, né? Então, todo o meu curso técnico eu passei estagiando. Quando entrei na arquitetura, fiquei 1 ano na Unemate, e logo depois eu vim para Cuiabá para fazer na Unic, para concluir na Unic, né, a universidade particular aqui de Cuiabá, e aproveitar o mercado de trabalho. E eu trabalhei toda a minha graduação justamente tendo essas experiências, também em obras públicas, também em obras de interesse social. Conheci um pouco de pavimentação, conheci um pouco de instalações. Então foi assim, uma segunda faculdade, eu brinco. E depois de formada, fui deslumbrar o mercado de trabalho como arquiteta, né? E veio surgindo outras oportunidades, como casa de alto padrão, uma tecnologia diferente, e caí mais na parte burocrática. Achei um nicho que o mercado estava um pouco com dificuldade, e hoje eu atuo principalmente com consultoria e com outros profissionais na área de aprovação de projetos, licenciamento, essa parte documental que assusta alguns profissionais, né, Murilo? Com certeza. E a gente tem na área de regularização de imóveis também, que é um foco que eu estou atuando muito atualmente.
a questão do laudo, né? Do laudo técnico, do levantamento arquitetônico que o profissional tem que fazer. Então, eu queria puxar esse gancho aí para a gente começar o nosso bate-papo. Essa diferença entre laudo, né, entre essa avaliação, esse laudo técnico de perícia, por exemplo, né, e a avaliação de imóveis, de valores, de patologia. Eu queria que você explanasse um pouco mais com a sua experiência sobre esse assunto. Qual seria essa diferença mais específica de um e do outro? A gente conhece, mas eu queria que você explanasse melhor. Na verdade, assim, dentro do mundo das perícias judiciais, existem várias atividades que um perito ele pode fazer, né? Por exemplo, toda vez que o juiz ele tiver dúvidas, né, ou não tiver como ele próprio tomar conclusões acerca de algo que envolva a engenharia ou a arquitetura, ele vai nomear um perito. Esse perito ele tem que estar previamente cadastrado no tribunal, tá certo? Então é importante as pessoas saberem disso, que eu posso me cadastrar no tribunal enquanto profissional, tá certo? E o juiz vai me designar para fazer algum tipo de averiguação. Pode ser, como tu falaste, de verificar, por exemplo, as condições, as patologias construtivas que vieram a surgir depois da entrega da obra. Então, observe que a perícia ela pode envolver todas as áreas da engenharia e da arquitetura. Ela pode levar em consideração, por exemplo, a parte arquitetônica, se respeitou os recursos, se respeitou a legislação urbanística, a residência. Mas uma das situações que mais acontecem na perícia é quando tem duas partes brigando por um bem, tá certo? E o que acontece? Precisa de um profissional para dizer quanto é que aquele bem vale. Então, no caso de imóveis, o profissional que, de acordo com a norma, é o profissional competente para fazer a avaliação é o engenheiro civil e o arquiteto, tá certo? Onde é que está escrito isso, Murilo? Em dois lugares. Na Lei 5.194, tá? Que é a lei que antigamente congregava engenheiros e arquitetos. Hoje o engenheiro permanece com essa lei e o arquiteto criou uma lei específica, tá certo, para a arquitetura, mas em ambas, para fazer avaliações e perícias, o profissional é um engenheiro ou arquiteto, tranquilo? Pois bem, e aí, além da justiça, outras instituições também precisam dessas avaliações. E uma das principais são os bancos, né? Então imagina aí um banco que vai fazer um financiamento de um imóvel. O cliente quer comprar um imóvel, mas não tem o dinheiro todo e vai fazer um financiamento. O banco, para saber o quanto que ele vai financiar, ele vai poder emprestar para aquela pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não pagar o financiamento, o banco vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um leilão daquele imóvel. Isso. Então o banco ele tem que saber até que ponto ele pode emprestar. Para isso, um profissional de engenharia ou de arquitetura, tá certo? Vai se cadastrar nesse banco para poder fazer as avaliações. Então, vamos lá, algumas coisas que são importantes. Primeiro, como eu falei aqui, basta eu ser engenheiro ou arquiteto, já está nas minhas atribuições profissionais fazer avaliações. Agora, obviamente que uma coisa é eu poder fazer, outra coisa é eu saber fazer, né? Por quê? Porque é um assunto que geralmente não é falado nas faculdades. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, tá certo? Se inteirar para poder começar a praticar isso aí no mercado. Como é que eu posso fazer isso? Existem cursos de curta duração, tá certo? Tanto presencial como online. Uma instituição que realiza bastante desses cursos presenciais é o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que tem em todos os estados, tá certo? Mas também existem outras instituições que podem fazer esse curso online. Também existem as pós-graduações nessa área, tá certo? Inclusive, eu sou coordenador de uma. Então, só para ratificar, a norma 14.653, né, e a própria legislação é que permitem, com exclusividade, engenheiros e arquitetos fazerem avaliação. Só que muitos de nós, engenheiros e arquitetos, não sabem disso, né, e acabam achando que é o corretor. E a norma é clara. Fala lá, engenheiro ou arquiteto.
era nesse ponto que eu queria, inclusive, seria no meu segundo comentário de pergunta, que é muito comum, né, a gente verificar corretores, principalmente fazendo avaliação tanto de valores e tudo mais. Pelo que eu entendi, também não é proibido, depende da situação, né? E às vezes também tem aquela situação do corretor ter mais conhecimento sobre o valor dos imóveis da região, então acaba sendo uma troca entre os corretores e os profissionais arquitetos ou engenheiros, né? No levantamento de dados, de informações, por exemplo, numa situação dessa de avaliação de imóvel para uma composição de um processo de decisão judicial de quanto vale aquele bem, de partilha, de alguma coisa nesse sentido, né? E aí o que eu queria... Isso é uma coisa bastante polêmica, inclusive, porque assim, a legislação que trata do corretor diz que ele é o responsável por fazer as transações imobiliárias, podendo opinar sobre o valor de mercado. Então, opinar é diferente de fazer a avaliação, tá certo? Aí o que acontece? O Conselho dos Corretores criou uma peça técnica chamada de PETAM, que é um parecer técnico de avaliação mercadológica. Isso não se confunde com uma avaliação de imóveis. Então, tanto é que os bancos, por exemplo, eles não credenciam profissionais corretores para fazer a avaliação. Somente engenheiro e arquiteto devido à norma. Agora, um detalhe que tu falaste que é muito importante. Os corretores são grandes parceiros nossos nesse tipo de serviço por dois motivos. O primeiro, porque eles são fontes de informação para a gente. É com eles que a gente pega essas informações de valores de mercado, valores de transações imobiliárias, valores de imóveis que estejam à venda, para embasar os nossos cálculos. E uma coisa bem interessante que foi o Praxis Engenharia que falou aqui, que exatamente corrobora o porquê de serem engenheiros e arquitetos que fazem avaliação de imóveis, porque para fazer a avaliação de imóvel, eu preciso analisar as condições da edificação, né? Verificar, por exemplo, as patologias, e obviamente que o corretor ele não tem, né, a competência, o olhar treinado para identificar se uma patologia é mais grave, enfim. Além de um outro aspecto importante que é, como o corretor ele ganha, né, o negócio dele principal da profissão dele é ganhar uma remuneração, uma comissão sobre a venda, sobre a transação do imóvel, ele seria, entre aspas, suspeito, né? Ele seria um interessado na venda. Então, eu não vou dar para avaliar o meu imóvel quem vai ganhar um comissionamento sobre a venda dele. Então, esses são os principais motivos. Mas, óbvio, essa é uma disputa longe de acabar, vai ter ainda muitas rodadas de questionamento jurídico acerca desse tema. É muito comum, inclusive, os juízes, por desconhecimento, nomear peritos corretores imobiliários para fazer as avaliações. Mas o que acontece é que se eu estiver dando assessoria a uma das partes nessa ação judicial, que é chamado de assistente técnico, eu contesto o laudo feito pelo perito, exatamente alegando que, de acordo com a norma técnica, quem faz essa atividade são engenheiros e arquitetos. E já existe uma gama de decisões judiciais que corroboram com esse entendimento, que é o entendimento da norma. Sim, e é interessante também uma situação que você colocou ali, dessa competição de mercado, e aqui, por exemplo, o GAI, né, que é o Grupo de Amigos, Arquitetos e Engenheiros do Mato Grosso, vem buscando justamente essa redução da disputa, e sim, esse grande oceano azul que a gente tem aí da arquitetura e da engenharia, e por que não com outros profissionais, né? Como a gente tem um excelente relacionamento com empresas, como a gente tem um excelente relacionamento com profissionais de outras atividades, né? Eu sei que engenharia envolve outras engenharias, além da engenharia civil, né? Engenharia mecânica, por exemplo, de repente numa situação você precisa de um parecer de um mecânico, então você vai buscar de um engenheiro eletricista, de outras atividades. E também, por que não, de um agrônomo, de um geólogo, né? Então, assim, esse oceano de oportunidades para todas as profissões e trabalhar isso sem disputa. E sim, nessa grande parceria e contribuição mútua dos profissionais, né? Mas outra situação que eu queria... Pode falar. Em avaliações e perícias, isso é muito comum. Por quê?
Porque, por exemplo, eu preciso fazer uma perícia em uma edificação vertical. Existem sistemas dessa edificação que o engenheiro civil e o arquiteto não têm a competência. Por exemplo, para avaliar o estado de instalação de um elevador. Quem vai fazer essa análise é um engenheiro mecânico. Se existe lá uma subestação, por exemplo, elétrica, quem vai fazer essa análise é um engenheiro eletricista. Então, na verdade, a gente trabalha muito em parceria. E na avaliação propriamente dita, aqui no meu estado, e acredito que no Mato Grosso também seja muito similar, é muito comum eu ser chamado para fazer avaliação de imóveis que, porventura, nele tenha plantações, por exemplo, né, culturas que a gente chama. Esse tipo de avaliação eu faço em parceria, quando necessário, com o engenheiro agrônomo, porque ele é o profissional competente para avaliar imóveis rurais, culturas, semoventes, etc. Sim, e aqui também a gente tem um vasto mercado, principalmente nessa questão do agronegócio, né? A gente tem aí a questão dos engenheiros florestais fazendo os levantamentos de campo e tudo mais, e de repente cabe também a participação do arquiteto lá no levantamento, na avaliação das edificações daquela propriedade rural, por exemplo, né? Então, essa parceria sempre é bem-vinda. E aí, eu queria avançar numa outra pergunta também, relacionada você já comentou no início, né, da atribuição, o arquiteto, o engenheiro, ele, pela formação acadêmica, já tem essa habilitação, né, mas algumas empresas, né, assim, os nossos clientes, os nossos contratantes, podem vir a exigir uma qualificação maior. E outra situação que eu queria que também você explanasse um pouco mais, essas questões das especificidades, né, que ali a gente comentou sobre a parceria de graduações distintas, com especialidades determinadas, né, mas também na área da arquitetura, por exemplo, a gente é arquiteto e urbanista, né? Mas pode fazer uma especialização. Tem o quesito, por exemplo, o centro histórico, que eu vi que também é um nicho de mercado que está entrando, né? Mas pode fazer uma especialização naquela atividade, naquele conhecimento. Eu gostaria que você pudesse explanar um pouco mais para a gente sobre essas situações dos contratantes, né? Exigirem alguma qualificação além da graduação. Muito boa pergunta. Realmente isso acontece, tá? Como eu falei, a nossa legislação ela é clara para fazer avaliações de perícias. Eu basta estar graduado, ter o meu diploma de engenharia civil, de arquitetura, de engenharia mecânica, enfim. Mas alguns clientes, alguns contratantes, sim, exigem algo a mais. Por quê? Porque, como eu disse, não adianta eu poder fazer se eu não souber fazer. Então, por exemplo, um dos maiores contratantes que tem são os bancos. Os bancos exigem duas coisas, geralmente. Uma coisa importante salientar. Os bancos, eles só credenciam empresas. Então, isso quer dizer o quê? Que se você é engenheiro, arquiteto e quer prestar serviço de avaliações para os bancos, você vai ter que criar uma empresa, né? Registrar essa empresa ou no CREA ou no CAL, ou fazer parceria com alguma empresa já existente no mercado, para essa empresa se credenciar e você ser o responsável técnico pelas avaliações. Beleza. A outra coisa que o banco exige é que você tenha, no mínimo, um curso de 20 horas, tá certo? Que aborde o assunto inferência estatística aplicada à avaliação. Então, nesse caso, como eu falei, tem os cursos de curta duração. Tem os cursos online, tem os cursos realizados, por exemplo, pelo IBAP e outras instituições. E também o banco exige que você apresente uma determinada quantidade de laudos, geralmente 2 laudos de avaliação. Para quê? Para ele verificar se você sabe realmente fazer um laudo de acordo com a norma. Então, se você tem uma empresa, tem o diploma, tem o certificado de um curso de pelo menos 20 horas e apresentou os 2 laudos corretamente, você se credencia e entra numa fila dentro do banco, tá certo? Agora, aqui na minha região, por exemplo, no estado do Maranhão, existe uma peculiaridade que não sei como é que é no Mato Grosso aí. A Companhia de Águas e Esgotos, ela exige que esse profissional seja filiado ao IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Tá? Então, nesse caso, se existir essa obrigatoriedade aí, você também pode filiar ao IBAP. De todo modo,
eu sempre recomendo a filiação IBAP. Eu sou filiado ao IBAP Pernambuco. Por que eu recomendo? Porque você vai ter, primeiro, conhecimento de cursos com desconto, possibilidade de participar de congressos, além de estar ali reunido com outros avaliadores e peritos da sua região. Agora, na justiça, né, quando você se cadastra no tribunal como perito, alguns locais têm especificidades, algumas regiões têm especificidades que pedem um curso a mais, mas aí nesse caso a regra é muito estadual, né, então varia muito de estado para estado. De todo modo, para o juiz, por exemplo, o peso de uma pós-graduação conta muito. Então, como o juiz ele vai escolher entre os peritos cadastrados aquele que vai fazer a avaliação, geralmente ele sente mais segurança ao fazer a nomeação de um engenheiro que tenha pós-graduação em avaliações e perícias de engenharia. Então, apesar de muitas vezes não ser obrigatório, eu recomendo muito. Eu sempre falo que todas as minhas pós-graduações do meu mestrado, a área que mais me agregou financeiramente e profissionalmente foi a área de avaliações e perícias, foi a pós de avaliações e perícias. Quero tocar nesse ponto também, no que agrega financeiramente. Eu não vi nas perguntas não, mas está aqui na minha lista. Murilo, só complementando um pouco mais em relação a isso, que você falou, bem interessante dos contratantes e tudo mais, tem outros nichos também, né, que o avaliador, o profissional, vamos falar o profissional da arquitetura e da engenharia, como um elaborador de avaliações, né, pode estar atuando, que é o mercado, eu vi num comentário seu também, no mercado de assistência do advogado, né, e também dos contadores, né, para avaliação anual de empresas e tudo mais. Uma coisa bem interessante, que aí vale muito a pena ressaltar toda essa capacidade de apresentar, né, esse laudo de uma forma bem técnica, que aí foi o que você enfatizou. Não adianta só ter atribuição, tem que saber fazer, né? Para poder agregar nesse nicho de mercado. E aí eu queria ver um outro ponto também, quais são os softwares que existe para fazer as avaliações. Não é só pegar o Word e digitar lá, não? Tem software específico? Como que é isso? Comenta um pouco mais pra gente. Bem, só responder aqui a pergunta da Juliana. Juliana, para banco não é licitação, é um edital de credenciamento. Inclusive, esse edital ele está aberto em vários bancos. Entre eles, eu posso te citar o BNDES, tá certo? O BNDES hoje está com o edital de credenciamento aberto. Então, você vai acessar o site do BNDES, fica dentro da área de licitações. Vai clicar lá em licitações, vai ter uma área de credenciamento de empresas. Você vai clicar lá, vai baixar esse edital, vai ler, verificar para onde é que tem que mandar a documentação e aí é só correr para o abraço, tá bom? Então vamos lá. Então a pergunta, em relação a software, tá? Tem muitas avaliações que eu consigo fazer usando, por exemplo, apenas o Excel. Tá? Agora, é claro que existem algumas avaliações mais complexas, né, onde eu vou precisar utilizar softwares específicos, que eu até poderia fazer essas avaliações pelo Excel, mas aí eu sempre dou o exemplo assim, é a mesma coisa de eu querer fazer um projeto à mão, né? Ou seja, eu vou levar muito mais tempo, enfim. Então, o software... E a apresentação, a qualidade da apresentação, né? Isso. Então, os softwares de avaliação, existe uma gama imensa de softwares concorrentes, tá? O que eu utilizo, deixa eu ver se ele está por aqui. Não está aqui. É chamado de Cisdeia, que é um software da Pele Sistemas, que é o site da Pele Sistemas, desenvolvido por um ex-engenheiro da Caixa Econômica Federal. Esse software, para vocês terem noção, assim, para comparar com outros softwares dentro da engenharia e da arquitetura, é um software relativamente barato. O preço dele normal está em torno de R$ 1.500, tá certo? E é vitalício, você não vai pagar uma assinatura anual nem nada. Comprou, você vai usar pelo resto da vida. Existem outros softwares que você paga por uso, por exemplo. Eu quero fazer só uma avaliação. Tu paga um valor fixo para fazer uma avaliação e aí fica, às vezes, mais barato. Então, assim, vai depender muito do gosto de cada um. Eu sempre falo que o melhor software é aquele que você sabe usar, que você domina, né?
mas eu recomendo bastante o Sisdea. Nos meus cursos online de avaliação de imóveis e na minha pós-graduação, a gente utiliza o Sisdea, até porque é o que é utilizado pelos bancos, tá certo? Eu ia te perguntar justamente isso. Se o banco exige, basicamente, que seja entregue no software, no padrão específico, tem algum modelo padrão, mínimo, ou não? O banco, basicamente, você faz essa especificação, como, por exemplo, se for o seu curso, né? Que eu ia te perguntar o que tem turma aberta. E se o banco vai te exigir alguma competência disso ou não, é simplesmente realmente do seu profissionalismo, né, de entregar com melhor qualidade e apresentação para conclusão do trabalho, né? Bem, o banco ele tem os modelos dele, mas assim, os modelos dele são, digamos assim, uma espécie de uma capa. O teu cálculo, tu pode fazer no software que você quiser, tá certo? Não existe uma obrigatoriedade de usar o software A ou o software B. As avaliações, elas variam muito de banco para banco os valores, tá? Por exemplo, o BNDES, que está com o edital aberto, o valor por laudo vai de R$ 1.450 por laudo nas avaliações mais simples até R$ 9.000 por laudo nas avaliações mais complexas. Como eu te falei, para poder tu se credenciar, tu tem que apresentar uns laudos que serão corrigidos pelos profissionais do banco para saber se você realmente sabe, né? Então não é até chegar lá com o migué a encontrar um certificado aí fake e dar entrada e fazer um laudo de qualquer maneira, porque tu vai pegar pau lá. Eles vão questionar o teu laudo e não vão te credenciar. Descredenciar. Então, realmente tem que saber fazer. E mesmo depois que você estiver dentro, você vai ser constantemente avaliado. Então, você fez no banco, os profissionais do banco, eles sempre fazem uma vistoria no teu laudo para saber se você realmente fez esse laudo adequadamente. E se você, porventura, fizer mal feito, enfim, não seguir a norma, você pode ser punido, inclusive ser descredenciado, se isso acontecer repetidas vezes. Então, realmente, o conhecimento ele é fundamental para a gente atuar dentro dessa área. E aí, como tu falaste sobre outras áreas, não só os bancos e a justiça, né, e o perito judicial escolhido pelo juiz, existem outras áreas que eu também faço avaliações. Por exemplo, todo mundo sabe que anualmente as empresas precisam fazer os seus balanços, né? E para fazer o balanço patrimonial da empresa, é preciso que se faça a avaliação dos bens dela, inclusive dos imóveis. Então, aí eu costumo muito prestar serviço para escritórios de contabilidade, fazendo essas avaliações patrimoniais. Avaliações para fins de seguro, ou avaliações, como eu citei, né, nessa conversa que tu viste, de procurar escritório de advocacia. Por quê? Porque além do perito do juiz, cada parte envolvida numa disputa judicial tem que ter a sua assessoria técnica, né, que é chamado de assistente técnico, que se envolver, por exemplo, patologia ou identificação de valor de venda, valor do imóvel, precisa ser um profissional de engenharia de arquitetura para dar esse suporte ao juiz. Desculpa, ao advogado. Certo. Murilo, só respondendo, então, a pergunta da Juliana também, a respeito de banco, não solicitação, né? Não, vai ser esse credenciamento. E aí, como você falou, sai o edital e permanece em aberto o edital. E hoje a gente tem alguns editais em aberto para credenciamento? O BNDES está aberto. O Banco do Brasil está aberto em muitas localidades, então tem que abrir lá o site, dar uma olhada. A Caixa Econômica Federal, o edital dela ainda está vigente, só que ela deu uma pausa, só para ela poder, nesse momento de pandemia, analisar a documentação das empresas que apresentaram, mas a qualquer momento vai abrir novamente. Então, as pessoas que se interessarem por essa área já tem que começar a providenciar aquilo que eu falei. A empresa, né, para se credenciar, fazer um curso de pelo menos 20 horas e começar a fazer os laudos. E aí eu digo sempre assim, hoje, abrir uma empresa é relativamente tranquilo. Eu tenho alunos meus que estão abrindo empresa
com 400, 500, 600 reais. Eu tenho, inclusive, convênio com a escritório de contabilidade que não cobra nada para abrir tua empresa, vai pagar só as taxas. Fazer um curso de avaliações é relativamente simples. Como eu falei, existem vários online na internet, eu, inclusive, tenho um. E fazer dois laudos. Tá aberto vaga? Tá aberto. E fazer dois laudos. Legal. E fazer dois laudos. Aí as pessoas falam assim, Murilo, como é que eu vou fazer avaliação? Como é que eu vou fazer dois laudos se eu não tenho cliente? Eu falo, meu amigo, pega a casa do seu vizinho aí, bata na porta dele e diga assim, ei, você deixa eu fazer um laudo de avaliação do seu imóvel, eu não vou lhe cobrar nada. É só porque eu preciso apresentar lá no banco. Simples assim. Então, ou seja, não é difícil. E aí, só a nível de curiosidade, hoje mesmo, até postei no meu Instagram, um aluno meu que tá com um bom problema para resolver. Aliás, 2 alunos hoje eu recebi notícia. Um deles chegou para mim e disse, Murilo, estou desesperado. O que foi? Eu comecei a fazer teu curso, já fiz 70%, quando faz 70%, tu já pode pegar o certificado. Ele deu entrada no Banco do Brasil e recebeu as 2 primeiras ordens de serviço. E ele ficou, meu Deus, quer dizer, é um problema bom para administrar, né? Ele vai ter que fazer o laudo de avaliação. Vou aprender na prática. Agora é na prática. Agora é tirar a rodinha da bicicleta, né? Todo mundo aprende a andar na rodinha, chega uma hora que tem que tirar a rodinha, né? E outro também que mandou mensagem, que eu compartilhei nos meus stories, foi um colega que também acabou de ser contratado para ser assistente técnico numa causa judicial. Né? Então, assim, é um mercado que tem oportunidade sempre, não parou na pandemia, continuou havendo questões nos bancos, judicial, e tu tem várias possibilidades de clientes diferentes. E outra coisa que é importante, tu não depende de ter patrão, tu não vai ser empregado de ninguém. Tu vai receber a tua ordem de serviço, vai ter um prazo para fazer, então tu tem toda a flexibilidade para fazer o teu serviço no teu momento. Inclusive, tem vários profissionais que prestam serviço para os bancos e para a justiça que têm outros empregos. Outros não, outros vivem só disso, mas enfim, não precisa ter horário para bater ponto nem nada. Enfim, é bem flexível essa atividade. Sim, eu achei interessante também uma outra situação que você comentou, que foi assim, por exemplo, o banco você precisa ter uma empresa, né? Sim. Mas não necessariamente a empresa precisa ser sua. Você pode estar vinculado a essa empresa e prestar serviço para essa empresa. E aí, o meu questionamento, assim, não precisa especificamente ter um vínculo empregatício. Você não precisa ser funcionário, você pode ser um prestador de serviço, é isso? Pode. Só basta então, eu achei muito interessante. Que ela esteja acreditada. Só embaixo que a empresa indique quem será o profissional responsável técnico por fazer as avaliações para essa empresa, sem nenhum tipo de vínculo empregatício. Certo. E na situação judicial, nos fóruns, não, já pode ser somente profissional autônomo, né? Não necessariamente precisa ser a empresa. Muito interessante também essa situação. Outra questão que eu ia te abordar é em relação aos valores, né? Você comentou, explanou um pouco aí pra gente. E como no mercado da arquitetura, da engenharia, graças a Deus, mesmo com a pandemia, continua muito aquecido, né? A gente tem aí também essa abertura do mercado de perícia, como você falou, de avaliações mais específicas, que não pararam, judiciais mesmo que online e tudo mais. Como que esse online, né, essa nova tecnologia está funcionando para vocês, que já estão atuando, né? Eu ainda estou interessada, estou estudando a área ainda. Eu faço regularizações de imóveis, né? E lá a gente tem, como eu te falei, esse levantamento arquitetônico e esse laudo, mas esse laudo ele é mais voltado para essa questão da salubridade, da habitabilidade, do não estar impactando no entorno, né, dessa edificação, como ela está se comportando ali no meio. Então, é uma situação bem mais simples para a regularização de imóveis, por exemplo, aqui na nossa região. Mas esse mercado continua aquecido, porque as pessoas estão vendendo seus imóveis, estão comprando, e ter esse imóvel regularizado é fundamental. Com certeza. Então, assim, quais são os deslumbres de mercado que você visualiza para o futuro, e como tem sido esse comportamento online?
a resposta dos fóruns, por exemplo, dos bancos, está tudo mais automatizado, mais ainda do que já estava vindo caminhando. Deu um boom nessa questão também. Então, está conseguindo trabalhar mais nesse mundo remoto nosso, né? Nessa interação. E aí os bancos também estão aceitando esse formato remoto com mais facilidade? Bem, vamos lá. Muito importante falar sobre a questão da remuneração, primeiramente. Né? Eu falei assim, nos bancos esse valor é tabelado. E aí varia, como eu te falei. Por exemplo, no BNDES vai de 1.450 a 9.000 por laudo. Mas, para prestação de serviço, por exemplo, eu sou contratado com história de advocacia, uma empresa de contabilidade, aí eu vou seguir os manuais, né, orientativos de honorários, tá certo? Da minha região. Geralmente, eu, Murilo, utilizo o do IBAP, tá? O do IBAP, ele é baseado na hora técnica, então eu vou estimar quantas horas eu vou gastar para um determinado serviço e vou aplicar o valor da hora técnica, tá? Que é recomendado. Por exemplo, só a nível de exemplo, no IBAP São Paulo, eles falam que o valor mínimo para qualquer tipo de avaliação, claro, não as dos bancos, porque é tabelado, seria em torno de 4.000 e, se não me engano, R$ 500, mais ou menos nessa ordem. Por exemplo, eu, Murilo, como eu não posso prestar serviço para os bancos, eu só faço serviços, né, no caso de assistente técnico para advogado, de contabilidade, a minha remuneração é maior. Eu pego menos serviços, mas a remuneração é maior. Então, é comum eu fazer laudo de 12.000, de 20.000, né? Dependendo da complexidade de cada questão específica. E qual foi a outra pergunta que eu não lembro aí da remuneração? Mas em relação a essa questão, depois, o pós-pandemia, né? Esse nosso segundo momento, essa mudança do mercado. Como que virou? Ficou mais tecnológico ainda? Com certeza. Na maioria dos casos, por exemplo, nos bancos, geralmente tu recebe a ordem de serviço por e-mail e já recebe a documentação do imóvel por e-mail. Então, para você fazer a avaliação, na maioria dos casos, isso é suficiente. Por quê? Porque na documentação eu tenho, né, a localização do imóvel e a descrição. E aí tu falaste uma coisa muito importante sobre a regularização. Esse é um ponto fundamental. Por que é importante o imóvel regularizado? Se ele não estiver regularizado, ele nem pode ser transacionado. E aí, nesse caso, o que acontece? Eu não posso, por exemplo, vender, financiar o imóvel. E outra coisa que é importante é manter atualizado a documentação, porque às vezes é comum a pessoa comprar uma casinha, né? Aí sai fazendo os puxadinhos, faz o segundo andar, e aí quando o avaliador vai lá, tá, era uma casa térrea de 60 metros quadrados, e chega lá, já está já uma construção imensa. E aí o que acontece? O avaliador, ele bota uma recomendação no laudo, né, que tem que fazer a averbação dessa área que foi ampliada para possibilitar, tá certo, o financiamento. Então, é muito importante manter isso atualizado. Então, como eu disse, eu recebo isso já por e-mail, na maioria das vezes, e já posso ir fazer o meu serviço. No caso da justiça, está caminhando em passos largos, tá? Mas ainda não são todos os processos que estão digitalizados. Os que já estão digitalizados, ótimo, eu também posso fazer isso tudo remotamente. Agora, tem uns que realmente ainda não foram digitalizados, pelo menos no meu estado, e eu preciso ir lá na vara para a chamada da carga do processo, ou seja, pegar o processo para eu ler, entender, estudar e fazer a minha avaliação, a minha perícia. Certo. Então, sabendo também que você dá curso sobre orçamento, tem uma pergunta ali sobre tabela de precificação de regularizações de imóveis. Não existe um preço bem tabelado, né, Murilo? É a famosa frase que ninguém gosta de saber. Mas tudo depende do grau de complexidade do trabalho. E aí essa questão da hora técnica, né, do cálculo da hora técnica, para você saber precificar o seu serviço. E nada mais como aprender na prática e descobrir o quanto você, como profissional, né, leva para fazer determinado serviço e qual o valor que você vai cobrar em cima disso, né? Porque outra situação também que você apontou ali em relação ao software, é a mesma coisa, eu posso fazer um desenho e levar X horas e posso usar um software e levar bem menos horas, pegar com uma qualidade muito melhor e com valor agregado muito maior, né? Exatamente. Então, assim, é muito, muito amplo
essa situação de precificação pelos quesitos agregados, né? Mas, no geral, você já passou ali uma dica para gente. No mínimo, uma avaliação e um laudo no valor de... Não me lembro aí, não anotei. De acordo com o governo de São Paulo, é em torno de R$ 4.500 um laudo quando é para privado. É uma sugestão. Obviamente que permite que você bote um valor um pouco mais em conta, dependendo da complexidade. Se for algo muito simples, você pode... existem lá os critérios para você dar um desconto. Sim, e aí você tem, por exemplo, um campo que é da arquitetura, mas a engenharia também atua. Eu, inclusive, tenho parceiros engenheiros que me auxiliam nessa situação de levantamento, que é reproduzir justamente isso que você pontou. Você tem um imóvel com 60 metros e uma ampliação de 150. Então, não tem como isso entrar como uma simples benfeitoria, não. Isso tem que ser feito o levantamento, né, a reprodução, o as-built daquilo, né, do construído, né, lembrando que a gente também não faz RT de projeto arquitetônico de uma coisa que não foi nós que projetamos, né, no CAL a gente tem lá um RT específico de levantamento arquitetônico e as-built, nesse caso da regularização, né, e a de laudo e vistoria, que complementa justamente isso. O imóvel está estruturalmente, claro, como eu te posicionei, eu como arquiteta não vou poder fazer uma investigação numa fundação, né? Mas dar esse diagnóstico de estar habitável, né? Para poder enquadrar esse imóvel na regularização. Já batemos um papo bom aqui, o horário já está indo. Que ótimo. Algum ponto específico que você queria acrescentar, Murilo? Só lembrar para o pessoal, né, que a gente frequentemente faz alguns eventos, tanto gratuitos, né, na internet, eu chamo de workshops de avaliações de perícia. Então, a galera que quiser aí acompanhar, segue lá nas redes sociais, que eu sempre anuncio quando eu faço esse evento. O próximo deve ser em dezembro. Tá? O curso mesmo completo, ele tem inscrição aberta. E a pós-graduação, a gente está estudando levar aí para o Mato Grosso também a pós-graduação. Inclusive, esse grupo de amigos, engenheiros e arquitetos, pode ser uma ponte para a gente poder levar isso para aí o mais rápido possível, caso tenha demanda aí do pessoal. Sim, seremos, sim. Acho que muitas pessoas interessadas, muitas pessoas me procuraram querendo saber um pouco mais sobre o assunto, né? Acho que a gente conseguiu abordar aqui alguns temas que explanam um pouco todo esse contexto, né? E eu gostaria só de enfatizar em relação a isso, né, de que é um mercado novo a ser aberto, mas como você comentou também no início da sua apresentação, eu também vim de uma mudança de áreas de atividade, né, que vai te abrindo um leque de oportunidades. Eu acho que a vida ela é feita disso, de oportunidades que surgem e que você vai abraçando e buscando cada dia mais conhecimento, né? E às vezes até se descobrindo no que mais gosta. E de repente vai que essa seja uma área aí que muitos estão tendo dificuldade, outras, e de repente se deslumbra aí com essa oportunidade, né? Fiquei muito feliz em saber dos cursos em aberto, acompanhei algumas situações algumas informações suas nas redes sociais, também bastante completo, bem interessante, e vamos estar felizes em recebê-lo aqui, se puder vir, ou remotamente também, que é o novo normal, né? Estaremos trabalhando dessa forma. Ressaltar, então, os agradecimentos ao Ézio, que é o nosso coordenador do grupo de arquitetos e engenheiros. Foi um prazer estar nessa 17ª live e poder bater esse papo com o Murilo. Eu que agradeço aí ao grupo de amigos da arquitetura e da engenharia do Mato Grosso, também ao Ézio, que fez o convite, e sempre que precisar estamos à disposição. Já vou até falar com o Ézio aí sobre essa possível parceria aí entre o grupo e a faculdade que eu sou coordenador, para a gente poder levar o curso para aí também. Sim. Sim, é muito interessante.
Só enfatizando uma outra situação em relação a esse mercado, né? Eu trabalho principalmente nesse leque de outros profissionais, de certa forma, eu sou autônoma, tenho meu escritório, mas sempre em conjunto com outros profissionais, quanto isso agrega e quanto que isso tem essa troca, né? E como um pode se destacar na atividade que mais se sente feliz e satisfeito, enquanto o outro dá um suporte nisso. E eu achei muito interessante no tema, né, essa possibilidade da interação entre profissionais, né, para ter uma qualidade melhor de serviço. Gente, alguma pergunta que ficou para trás, que faltou? Ótimas informações. Eu não sei se eu perdi alguma pergunta. Acredito que não. Eu também estava atento aqui, não vi nenhuma pergunta Vamos mais. fazer para ser um perito? Ser profissional de engenharia ou arquitetura é o primeiro passo, né? Aí basta se informar no Tribunal de Justiça aí do Mato Grosso ou da cidade ou do estado onde a pessoa está perguntando para saber se tem alguma exigência a mais. Porque essa regra ela é estadual, então cada Tribunal de Justiça tem a sua regra. Tem desde aqueles tribunais que não precisa apresentar nada, apenas o diploma, mas tem locais que exigem, por exemplo, um curso extra ou até mesmo alguns anos de experiência profissional. Aí cada estado tem a sua regra. Aí o Ezio tá comentando aqui, ó, profissionais do GAI vão ter desconto? Com certeza. já vamos firmar essa parceria aí. Com certeza. Técnico de edificações pode fazer o laudo? Pode ser avaliador? Ele pode fazer perícia dentro da atribuição profissional dele. Agora, a avaliação de imóveis, não. Porque a norma é clara, a norma NBR 14653, parte 1, que é somente engenheiros e arquitetos. Mas ele pode também estar trabalhando em conjunto com um profissional, né, engenheiro e arquiteto, dando esse suporte. Que também é um nicho interessante. Gente, eu acho que é isso. Muito obrigada, novamente. Tá? Não sei se passou alguma coisa perdida. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a gente encerrar? Obrigada, gente. Valeu, Murilo. Novamente, muito obrigada pela participação. Espero que tenhamos outros encontros. Tá bom? Beijo, tchau.